começar pelo balanço. O balanço é um dos documentos oficiais que toda empresa precisa fazer e mandar essas informações para o fisco. Só para a gente voltar um pouquinho no tempo, falando de contabilidade, a contabilidade é uma matéria, uma ciência bastante recente, né? Para brasileiro talvez nem tanto, mas para mundo é. A gente está falando que a primeira figura, a primeira pessoa que trouxe conceitos da contabilidade foi um tal de Frei Luca Paciolo. Frei Luca Paciolo, que viveu ali por volta de 1450, 1460. Ele era amigo íntimo do Leonardo da Vinci, viviam na mesma cidade inclusive. E o Frei Luca Paciolo era uma pessoa que começou a fazer o que a gente veio aprender, o que era a contabilidade ou a contabilização da igreja na época, a evolução patrimonial. A igreja, então, ano a ano, o quanto que acumulava de bens, de terras, de obras de arte, de imóveis, enfim, o Frei Luca Paciolo, então, foi essa pessoa. A gente está falando aí de 500 e poucos anos só de contabilidade. E o que é, na verdade, a contabilidade? A contabilidade é uma ciência que registra, né, é um sistema de registro de informações e que traz para a gente muitas informações importantes, como movimentação de estoques, movimentação de caixa, de dinheiro, compra de bens, de imóveis, de mesas, de cadeiras, de máquinas, enfim, é na contabilidade que a gente, então, faz todo esse registro, como o Frei Luca fazia lá antigamente, e aí a gente, então, faz esse registro para analisar qual que é a evolução patrimonial do nosso negócio. Não é diferente para a pessoa física, toda pessoa física faz isso anualmente também. Empresas de capital aberto fazem, empresas de capital fechado fazem, ONGs fazem. Quer dizer, todo mundo aqui no Brasil é obrigado a prestar contas através da contabilidade. Para quem interessa esse tipo de informação? Em geral, as pessoas nos cursos me respondem: interessa para o governo. Sim, a gente manda para o governo. Interessa para banco. Quando a gente vai buscar crédito, o banco pede sempre para a gente o balanço dos últimos anos. É verdade, mas pode interessar e deve interessar principalmente para você, empresário. Você assina um balanço todo ano que vem da contabilidade, a contabilidade faz, você assina e com a sua assinatura vai para o fisco. De algo que muitas vezes a gente nem conhece que está assinando. E a gente vai entender agora o que a gente está assinando. Mas isso sim interessa primeiro para você, que é empresário, interessaria para o governo, interessaria para banco ou instituições de crédito, interessaria para possíveis acionistas, por que não possíveis empregados, né? Para os atuais empregados e futuros empregados, por que não para potenciais franqueados, né, que querem entrar numa rede e precisam saber aonde estão também colocando o seu investimento, o seu dinheiro. Vamos começar falando então de alguns princípios que são bem importantes para a contabilidade. Existem mais do que só esses 4, mas eu vou trazer só 4 para a gente poder tratar aqui. O princípio da entidade, o princípio da continuidade, o princípio do registro pelo valor original e o princípio da competência. Falando um pouquinho de cada um deles. O princípio da entidade, ele traz bastante claro um assunto que a gente costuma ver só sempre, que acontece com o pequeno empresário. E o princípio da entidade fala o seguinte: o patrimônio não se confunde com aqueles dos seus sócios ou proprietários. O que significa? O patrimônio da empresa é um, o patrimônio dos sócios é outro. Pessoa jurídica e pessoa física. O que a gente vê que muitas vezes acontece é misturado. Contas do sócio caindo na contabilidade da empresa. Contas da empresa sendo pagas pelo cartão de crédito do sócio. Quer dizer, uma mistura e que no fim a gente perde essa clareza, perde a transparência, inclusive se operacionalmente a nossa empresa é lucrativa ou não. Ou se a gente como sócio está pesado demais para o nosso negócio. Esse princípio fala exatamente isso. A gente precisa separar o que é pessoa jurídica do que é pessoa física.
Quanto mais cedo a gente fizer isso, mesmo que a gente tenha uma empresa pequena, mesmo que a gente ainda fature pouco, o quanto mais cedo a gente fizer essa separação, mais saudável vai ser o nosso negócio. Próximo princípio, da continuidade. Assim como o patrimônio não pode ser confundido entre pessoa jurídica e física, o princípio da continuidade fala que a empresa ela tem a sua vida própria. E ela vai viver pelo tempo que ela conseguir, independente dos sócios estarem vivos ou não. Eu não sei se você já teve curiosidade, mas como a gente falou no comecinho, para o Brasil, onde a gente só se conhece há cerca de 500 e poucos anos, 520 anos, a gente está falando que no mundo, o mundo é mais antigo do que isso. E se você tiver curiosidade de buscar as empresas mais antigas do mundo, você vai encontrar que tem empresas que já existem há 500, há 700, há 1000 anos. Empresas que continuam fazendo as mesmas coisas, às vezes no mesmo segmento. Construção civil, que fazia há tantos séculos atrás e continuou. Hospedarias, e que hoje são redes de hotéis. Vinícolas, enfim, azeite de oliva. A gente tem vários segmentos que continuaram trabalhando com o tempo. Empresas japonesas, empresas europeias. Portanto, a gente consegue identificar que já estão aí empresas com 40 gerações ou mais. É difícil de pensar, mas quando a gente consegue profissionalizar o nosso negócio, onde a gente consegue colocar mais profissionais do que mais família, a gente consegue garantir essa perpetuidade dos negócios. A gente então está falando que o contrato social é uma ferramenta bastante importante e é nele que a gente já define se o nosso negócio vai sobreviver ou vai viver, né, por um tempo indeterminado, mas eu também posso colocar que aquele negócio pode ter uma vida, por exemplo, de uma construção. Para que eu levantar o prédio e vender os imóveis, vender os apartamentos, se extinguiu a sociedade, se extinguiu a empresa. Então a gente define aí no contrato social quanto de vida a gente quer para o nosso negócio. Um próximo princípio, o terceiro princípio, que é o do registro pelo valor original, a gente está falando, esse nome é complicado, mas é assim, tudo no Brasil, tudo na contabilidade brasileira é feita em reais. A gente não tem nada nos nossos relatórios, nem no balanço, nem no DRE, que é o próximo tema, a gente não tem nada em outra moeda que não seja o real. Tudo que Márcio, mas eu exporto. Márcio, mas eu importo. Você pode exportar e pode importar em países que tenham, obviamente, moedas diferentes. Todo o dinheiro que entra aqui no país, ele é feito um fechamento de câmbio. Se faz, então, uma conversão para o real e esse valor é que é registrado na nossa contabilidade. Então, isso é o registro pelo valor original. Márcio, vai ter juros? O valor é original. O quarto princípio é o princípio da competência. Competência é diferente de caixa. E é bom a gente, então, parar para a gente discutir, porque esse vai ser um tema que a gente vai carregar, principalmente para o próximo que a gente vai falar, que é o DRE. O princípio da competência, diferente do caixa, ele vai mostrar para a gente algumas informações que a gente precisa se atentar para provisionar, para guardar. Por exemplo, quando a gente fala de caixa, e a gente tratou isso no começo da nossa conversa, caixa é o extrato bancário. Caixa é aquilo que tem na nossa conta corrente. Caixa é aquilo que a gente vê o dinheiro entrando e saindo com o pagamento dos boletos. E como a gente comentou também, a maioria dos pequenos empresários faz a sua gestão, a gestão da sua empresa só por caixa. É muito importante fazer a gestão por caixa e deve continuar fazendo, mas também complementar com a competência. Agora eu vou entrar no assunto. Se por caixa a gente falou que é a entrada e saída do dinheiro da conta corrente, a competência a gente trata, por exemplo, vou trazer alguns exemplos aqui que vão facilitar. A gente tem colaboradores na nossa equipe e em abril, um deles pede desligamento. E aí a gente percebe que o 13º, que a gente só pagaria em novembro metade e dezembro outra metade, por caixa, a gente já precisa, no desligamento dele, fazer o pagamento competente
aos 4 meses que ele trabalhou no ano. Né? Se desligou em abril, então a gente já devia 1/12 do 13º em janeiro, 1/12 em fevereiro, em março e mais 1/12 em abril. Portanto, competente ao período trabalhado e eu já precisei pagar o 13º. Outro exemplo, a gente fatura, por exemplo, R$ 900 num mês, no mês de fevereiro. Só que a gente faturou em fevereiro para receber em 3 vezes do nosso cliente. Ele pagou no cartão e aí ele vai pagar para a gente 1/3 em março, 1/3 em abril e 1/3 em maio. Entrada no caixa, março, 1/3, R$ 300, abril mais 300, maio mais 300. Mas o faturamento, se eu emitir a nota em fevereiro, R$ 900, então ele já é competente. O faturamento é de fevereiro, R$ 900. O imposto competente a fevereiro, e que também é um imposto de fevereiro, é referente, né, proporcional aos R$ 900, mas eu só vou pagar em março. Então sai do caixa em março, mas ele é competente ao mês que eu faturei. E assim acontece com várias outras coisas, inclusive com os insumos, inclusive com a matéria-prima que você usa. A gente não vai alocar a matéria-prima, ou os insumos, ou os produtos que eu compro para revender, ou os serviços que eu contrato, a gente não vai alocar quando a gente pagou o boleto. Isso é caixa. Mas sim quando a gente foi usando, foi tirando do estoque para poder entregar para o cliente, no faturamento. Então, o custo da mercadoria, o custo do serviço também é competente ao faturamento. Eu comprei 1.000 unidades, mas eu só vendi 200, então neste mês eu só tive um custo de 200 unidades. Faturamento referente a 200 unidades, custo referente a 200 unidades. Márcio, mas e o resto que eu já tive que pagar o boleto? O resto ainda não é custo, não é despesa. O resto está lá na tua prateleira, ainda é teu, não foi pelo ralo. E à medida que você for vendendo e for faturando e for entregando, a gente vai alocar parte desse custo no seu devido mês. Isso é a competência. Imagino que tenha ficado mais tranquilo agora esse conceito. Imagino que você esteja percebendo que tem meses que você paga muito boleto e o teu caixa fica um pouco mais vazio ou negativo e bate aquele desespero de que a empresa não é lucrativa. A gente não está falando aqui de resultado, de lucro ou prejuízo. A gente só está falando que o caixa pode estar mais prejudicado ou não. Diferente de olhar para a competência, onde a gente vai analisar se a nossa empresa é lucrativa ou não. Se ela é sustentável no médio e longo prazo. E aí sim a gente faz a distinção do que é saúde financeira por caixa, do que é saúde econômica por competência.